Nesse mundo, o clichê do herói derrotando o Rei Demônio se repetiu por 665 vezes, até o Rei Demônio número 666 desistir de ser o Rei Demônio e fugir do submundo, querendo ser o companheiro do herói, que foi meio que fabricado por ele para ser o herói também. E essa obra é muito maluca e divertida, e então já deixa o seu like nesse vídeo, pois a meta para a próxima parte são 4.000 likes. E também se inscreva no canal e hypa muito esse vídeo para me ajudar. E se quiserem apoiar o canal financeiramente e receber conteúdo exclusivo toda semana, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. E então, sem mais enrolação, vamos de obra. Há muito tempo atrás, em um dia pacífico, o Rei Demônio invadiu. E, obviamente, um herói desconhecido apareceu, como se ele estivesse esperando por isso. E durante a batalha final, entre o Rei Demônio e esse herói desconhecido, o herói se sacrificou, derrotando o Rei Demônio e salvando o mundo. E esse Rei Demônio desceu às profundezas do submundo e adormeceu. Só que, claro, um dia ele voltará. E dessa maneira, o mundo ficou em paz e o herói se tornou uma lenda. E essa história super sofisticada do Rei Demônio e do herói continuará se repetindo pra sempre. E depois de muito tempo, agora no presente, alguém vai correndo em direção ao palácio e abrindo a porta, ele fala para Vossa Majestade que algo de ruim aconteceu. E aquele antigo Rei Demônio pergunta o que foi. E ele diz que o Demiurgos, número 666, despertou. E assim que ele fez isso, ele saiu do reino demoníaco. E ele diz que desistiu de ser o Rei Demônio. E a Majestade pergunta o que diabos ele disse. E o demônio fala que acha que ele já ouviu, mas ele definitivamente fugiu, falando que ele desiste de ser o Rei Demônio e que eles não devem procurar por ele. E agora em outro local, um carinha vai caminhando e sorrindo ele diz que esse é o castelo de Arkoma, do Reino Verde. E ele pensa que é como esperado do reino humano, que ele tanto ouviu falar. E ele começa a cantar e girar, falando que esse lugar é muito bom. Só que ele encara aquele monumento, pensando que essa cruz é amaldiçoada. Só que pra surpresa dele, dois guardas falam para esse caipira sair dali e perguntam aonde ele pensa que está indo. Só que o moleque se pergunta se eles estão falando dele, e deve ser por causa das suas roupas, que parecem bem legais. E daquele guarda fala como é que ele ousa vadiar em frente ao castelo de Arkoma, e parece que ele esqueceu o que é o medo, e pergunta se ele está procurando a morte, e manda ele falar o seu nome agora. E o garoto pergunta como assim, enquanto ele pensa que ele não pode dizer que ele é o Demiurgos número 666, e com certeza ele não deve falar isso. E dele fala olá humano, e encara eles dizendo que ele é Deus. E nesse momento alguém aparece lá atrás, falando que para alegar ser o Deus ancestral assim, ele não sabe que ali é a capital do Reino Verde. E aqueles guardas perguntam o que o Conde Bru tá fazendo ali, mas aquele cara diz que ele disse isso sem conhecimento, e ele vai perdoá-lo dessa vez, então ele deve sair imediatamente. Só que o garoto pergunta se o Reino Verde é forte, e aquele conde pergunta como assim, enquanto aquele cara pergunta se é forte o suficiente para ter ele como seu rei. O que deixa o velho muito puto, perguntando como é que ele ousa insultar a família real, e pela sua tolice, ele pagará com a sua vida. Só que o moleque encara ele novamente, e simplesmente a cabeça dele explode, para surpresa de todo mundo. Enquanto os guardas se perguntam o que diabos aconteceu ali. Só que depois de outro momento, a cabeça dele também explode. E depois de 3 cabeças explodirem, os outros guardas se perguntam quem é esse moleque. Só que ele só faz um gesto com as suas mãos, e explode a cabeça dos outros 3. Enquanto os arqueiros lá atrás começam a atirar nele, e vendo as flechas vindo em cima dele, ele ativa meio que uma barreira, e se bloqueia das flechas. Isso ele só manda que eles se ergam. E nesse momento, aqueles 6 cadáveres começam a flutuar, dizendo que eles saúdam seu novo rei. E eles devem louvar esses passos que ele dá com seu sangue, e abençoar a sua ascensão corporal com seus prantos. E nesse momento, aquele exército vai se aproximando, falando que o inimigo está forçando a sua entrada, e que uma guerra está prestes a começar. E agora com o exército, do lado de dentro do castelo, só encara aquela porta. Mas para o choque deles, o moleque só destrói ela facilmente, e manda eles usarem os seus gritos como trombetas para ele. E eles começam a gritar de medo, vendo a aura daquele garoto, com várias caveiras espirituais, indo pra cima deles. E eles começam a ser mortos por aquele poder, e gritam por algum salvador. E o moleque só vai andando por ali, observando tudo isso com um sorrisinho, completamente satisfeito. E de lá no meio deles, um carinha fala que o Todo-Poderoso e Criador deste mundo, o virtuoso nosso Pai, Deus, o seu nome brilha divinamente como mestre da eternidade, e ele decide o início e o fim, e no caminho das trevas, eles devem guiá-los com a luz da verdade brilhante, para que possam sair vitoriosos, e prevalecerem contra a morte, e fazer a verdade triunfar sobre a mentira. E ele pede que, por favor, ele destrua o mal na sua frente, e dê poder para ele derrotá-lo, já sendo banhado em aura e poder. E aquele moleque pergunta se essa luz é aura, e ele já viu falar disso, mas aquele cara o encarando fala que não sabe quem ele é, mas ele usa magia negra, e é inacreditável como ele rompeu as defesas do castelo de Arkona sozinho. Contudo, ele não será capaz de passar por ele, alguém que recebeu a bênção de Deus. E ele fala que não pode ser um puro sangue, mas ele irá derrotá-lo, já atacando ele com a sua espada. E no meio daquela destruição, ele acha que tudo está resolvido, e o inimigo foi derrotado, mas para o choque dele, o moleque fala que isso não foi nada, e pergunta se agora é a sua vez, segurando a sua espada sagrada. E ele começa a falar: Pai nosso, que está no alto do céu, querido Deus, por favor, mate essa pessoa idiota. E ele fala que ele também orou, então ele quer descobrir qual deles Deus vai ouvir, já com o corpo dele sendo completamente dilacerado, pois o moleque simplesmente arrancou seu próprio coração, e só manda ele não chamar Deus na sua frente novamente. Enquanto aquele guerreiro percebe que esse é o seu fim, e esse moleque esmaga o seu coração na frente dele, e ele vai caminhando até o palácio, e chegando lá, tem vários
vários guardas protegendo o rei. E ele pergunta se eles estavam esperando por ele. E aqueles caras se perguntam quem é essa pessoa. E eles são além de defesa final. E então eles devem defender esse lugar com as suas vidas. Enquanto o rei pergunta quem é ele. E o moleque diz que parece que ele é o rei desse castelo. E pergunta se eles deveriam ter uma conversinha. Mas aqueles guardas perguntam como é que ele se atreve a se dirigir a sua majestade inapropriadamente. Só que o moleque deu um estalar de dedos. E a cabeça daqueles dois guardas já são explodidas. E dele pergunta se tem mais alguém que vai reclamar. Enquanto eles começam a cagar nas calças com muito medo. E dele dá um salto e ativa suas asas de aura e vai em direção à sua majestade, passando por todos eles facilmente. E bem em cima do velho, ele pergunta se ele quer começar a falar agora. E Divo ele pergunta o que ele quer, se ele quer dinheiro ou nobreza. E ele pode dar tudo o que ele quiser, se estiver ao seu poder. Só que o moleque só sorri pra ele e fala que não, pois o que ele quer é o seu reino. Só que o velhote fala que isso é impossível. E daí o garoto pergunta o que ele achou que ele iria pedir. E se ele não puder, é só ele morrer. Pois quando ele morrer, ele vai reivindicar a família real como a sua. E dessa forma o reino naturalmente será seu. Só que o velho pergunta como assim sua família? E fala que agora ele entendeu. E ele é um desgraçado que quer a sua filha. Mas o moleque pergunta como assim? E fala que não tá interessado nela. E ele nem sabia que ele tinha uma. Só que o velho fala que ele lembra dela sua filha. E a April é o orgulho do continente Orces. E a flor da família real. Mas o moleque fala que não precisa dela. E o que ele precisa é da família real. Enquanto o velho pergunta por que ele deseja o que não é seu. Só que ele o encara e pergunta como assim? E se isso tudo é seu? E o velho fala que é claro que o reino pertence à família real. Mas ele encara puto e pergunta desde quando. E ele pergunta se esse mundo pertence a ele desde o primeiro dia que ele foi criado. E se ele também não pegou algo que pertencia a outra família. E se ele não se divertiu por décadas sentado nesse trono. E só manda que ele entregue para que ele possa pegar. Só que o velho diz que não. E pergunta se ele acha que o sangue dos máximos Populi irá reconhecê-lo. Só que o moleque pergunta como assim? Ele quer falar agora do maior santo do povo. E quem se importaria com isso? Exalando a sua aura e destruindo tudo à sua volta. Com o castelo caindo em pedaços. E até aquela cruz lá em cima sendo feita em pedacinhos. E depois de abrir uma cratera no meio do palácio e queimar todos os soldados, ele percebe que ele foi longe demais. E pelo visto parece que ele não tem nenhum sangue. E se ele tivesse, ele aguentaria por vários segundos a mais. E é realmente tedioso. E quando ele dá meia volta, ele fala para Deus que está desapontado. E esses caras não estavam nem um pouco preparados. Enquanto ele olha para cima sem nenhuma resposta. E só vê a luz passar por aquela janela. E fala que vai demorar um pouco antes que um sangue puro desperte. E pelo visto ainda restam 20 anos. Para o dia que a sua descida geralmente é. Só que para a surpresa dele, ele começa a ouvir vários gritos. E quando ele se dá conta, uma garota vai correndo na sua direção. E pergunta quem raios é ele, chorando desesperada. E ele só encara a garota e pergunta quem é ela. E assim é dito que os demônios perdidos na primeira guerra desceram ao reino demoníaco com a alma quebrada do rei demônio. E colocaram ela em um novo corpo, derramando todos os tipos de magias e maldições nele por 100 anos. E assim ressuscitaram ele mais uma vez. E assim nasceu o novo rei demônio. E a partir daí veio a segunda guerra. E eles acharam que não havia mais heróis. E então eles finalmente conquistariam a terra. Mas foi realmente uma droga, porque outro maldito herói apareceu. E então eles perderam novamente. E o ciclo se reiniciou. Pois após 100 anos de novo, um novo rei demônio ressuscitou. E apareceu mais um maldito herói. E depois mais um rei demônio. E com mais um novo herói aparecendo de novo. E isso foi repetido por 665 vezes. E a história do herói que salva o mundo é um clichê óbvio demais. E as pessoas pensavam que um herói apareceria novamente quando a hora chegasse de outro rei demônio nascer. E no subterrâneo, os demônios pensavam que essa seria a última vez. E assim, dentro de um cristal, nasceria o novo rei demônio. E os demônios pediam que, por favor, ele os guiasse e mostrasse o caminho. E eles colocaram todas as suas forças, ressuscitando o rei demônio 666. E quando ele finalmente abriu os olhos e teve consciência, a gota de desespero para todos os humanos na Terra abriu os olhos. E naquele dia, o rei demônio os abandonou. E essa garota pergunta por que ele fez isso com seu pai, falando que ele é só um mago malvado. E o nosso garoto se pergunta qual o problema com ela, enquanto ele lembra do velho falando que ele tinha uma filha. E ele pergunta se então ela é a princesa April. E ele fala que o rei está morto. E então é hora de pegar a filha dele e subir ao trono. E ela pergunta o que ele tá dizendo. E com um estalar de dedos, ele faz uma lavagem cerebral nela. E ela se ajoelha, falando que esse humilde corpo pertence a ele. E ele deve levá-la embora, chamando ele de mestre. E ele vai voando sobre ela. E chegando bem na sua frente, ele pega no seu queixo e fala que de agora em diante, ela é o seu primeiro humano. E ela o agradece. E enquanto ele encara ela, ele só manda que ele pare de espiar e saia agora, antes que ele arranque os seus olhos. E assim uma brecha espacial aparece, falando que é como esperado dele, o seu senhor. E assim vai sendo um cara daquela fenda dimensional. E ele sorrindo diz que o seu súdito leal, o Alex, saúda o senhor Milord. E o garoto pergunta se ele esteve seguindo ele esse tempo todo. E o Alex diz que ele o entristece, falando dessa forma, pois ele sempre estará com ele a partir de hoje. Mas o moleque fala que é uma besteira, falando que ele serviu ao seu pai e não a ele. Só que o Alex fala que o seu corpo foi transmitido pelos próprios ancestrais. E nesse momento, só ele é o seu senhor. E o nosso garoto fala que tanto faz. E só manda ele apenas vazar dali, porque ele não quer voltar para o reino demoníaco. E daí o Alex fala que entende, o que surpreende muito o moleque. E o cabeludinho diz que apenas seguirá suas ordens. E ele não deve se preocupar com ele, e só continuar fazendo o que ele quer fazer. Só que o moleque pergunta como assim, e o que ele pensa que ele estava fazendo. Enquanto o Alex pergunta se ele não estava tentando plantar a sua poderosa semente naquela mulher. E ele, o Alex, que nunca saiu do seu lado por 80 anos, do período da alma demoníaca. E ele deve
deve ter ouvido sobre o seu sacrifício por ele, que não pode ser ouvido sem vinho e lágrimas. E durante a sua infância, ele o amamentou, mudando o seu próprio corpo. Enquanto o Rei Demônio fala que isso foi bem nojento. E o Alex continua falando que se tornou seu professor através da educação afetuosa. Enquanto o moleque fala que ele se lembra direitinho que ele só apanhava dele. Mas o Alex continua dizendo que ele é o único demônio que sempre deu carinho até ele entrar no ovo do despertar. Só que o moleque fala que ele obrigou a ir pra lá, chamando ele de maluco. E o Alex continua falando que parece que foi ontem que ele estava brincando com suas mãos e seus pés. E ele não acredita que ele já cresceu para ter olhos para outras mulheres. E ele não sabe o quanto ele fica emocionado. Só que o moleque muito puto só manda ele calar a boca. E fala que chega de bobagens. E ele quer ser claro agora. Ele não vai ser o Rei Demônio. E a partir de hoje, ele renasceu como um ser humano normal. E o Alex fala que sim. E só pede pra ele fazer o que ele quiser. Enquanto o Rei Demônio número 666 pergunta o que é isso. E o Alex pergunta o que ele quer dizer. E o garoto muito puto pergunta o que ele tá planejando. E manda ele dizer por que diabos ele está deixando ele em paz. Enquanto começa a deformar o corpo do Alex. Só que o cabeludinho pergunta se há alguma razão especial pela qual ele escolheu atacar esse país. E o Rei Demônio pergunta como assim razão. E o Alex fala que é algo como Sua Alteza ter invadido seu território ou cobiçado as riquezas do trono demoníaco. Ou pelo menos, porque ele estava feliz. E algo assim também serve. Só que o garoto fala que não. E não foi nada disso. Ele apenas pensou que preferia viver como um rei, já que ele quer viver como um humano. E o Alex começa a bater palmas pra ele, falando que isso é apropriado para o Rei Demônio. E assim que ele veio à Terra, ele assumiu o maior reino e matou o rei. E ainda pegou a princesa. E ele é realmente malvado. E o que mais um Rei Demônio poderia fazer para se beneficiar? E um ser humano normal, ou até mesmo um demônio de alto escalão como ele, nunca ousaria imaginar algo assim. Enquanto o moleque se pergunta no que diabos esse maluco tá pensando. E o Alex diz que já que o seu grande lorde falou que abandonaria eles e não seria o Rei Demônio, ele deve levar o seu filho ao reino demoníaco e criá-lo como um novo Rei Demônio. E dessa maneira, naquele dia, daqui a 20 anos, o seu filho será o Demiurgus número 666. E ele fará com que ele desça este mundo e pegue o que é seu por direito. O que surpreende muito o garoto. E dele encara a princesa, que ainda continua chorando com a sua lavagem cerebral. E ele fica bem surpreso com isso. E fala que quase ele se ferrou de vez. E quase que ele se tornou o pai de uma criança aos 80 anos. Enquanto o Alex lá atrás pergunta do que ele tá falando. Só que o Demiurgus vai até ele e só manda ele se calar, jogando seu poder pra cima dele, que atravessa o palácio e vai até o pé da montanha. E o Alex só vê aquela região lá embaixo, totalmente destruída. E o Demiurgus pergunta se então ele armou isso pra ele. E eles são completamente os malditos. Enquanto o Alex pensa que ele é diferente. E o seu domínio de Rei Demônio nem está completo, mas ele já é muito forte. E o 666 é definitivamente diferente dos seus ancestrais. E dessa vez, talvez eles possam realmente vencer. E finalmente poderão conseguir o que eles querem. E o Demiurgus diz que ele tem razão. Um rei se destaca demais. E agora, ele quer usar aquilo. E o Alex pergunta o que diabos é aquilo. E o Demiurgus fala que ele vai ser um defensor da justiça, um aliado. Enquanto o Alex fica perdidinho, perguntando como assim um aliado. E o Rei Demônio diz que ele vai ser um aliado do herói. E ele irá se aliar ao herói e será reconhecido, mas estará um passo atrás para não se destacar. E a posição mais vaga, que ele não poderia imaginar ser o Rei Demônio. Ele vai ser o aliado do herói. E como o herói estúpido na sua frente, ele estará aproveitando um doce passeio atrás dele. E ele faz o trabalho duro e ele fica com a glória. E ele é realmente inteligente. Enquanto o Alex diz que sem os 4 Rei Demônios não há mais herói. Então, como diabos, ele vai ser aliado a ele. E só pede que, por favor, ele recupere o seu juízo. Só que o Demiurgus fala que agora ele quer encontrar o seu herói e chama o Alex. E o Alex pergunta e a princesa. Só que o Demiurgus diz que ele não sabe o que fazer e só manda ele lidar com ela. E ela nem era a protagonista mesmo. Enquanto tem alguém só encarando aquela cena. E fala para o seu senhor que parece que o 666 é um produto defeituoso. E não apenas as suas origens são baixas, mas a sua inteligência também. E é realmente ótimo para ele, pois de qualquer forma, tudo que ele precisa são os seus poderes. E essa mulher agradece por ele aparecer na hora certa. E pede desculpas, mas ela vai pegar emprestado os seus poderes um pouquinho, pois ela tem certeza de que ele também vai perdoar isso. Afinal, tudo existe apenas para o cenário. E depois que eles saem dali, ele continua cantarolando, sendo carregado em uma carroça pelo seu meio que ajudante, Alex. E enquanto ele tá lá bocejando, o Alex pergunta por que eles estão usando uma carruagem quando eles podem simplesmente voar. E isso é bem problemático. Mas o moleque pergunta como assim, chama ele de imbecil. E pergunta se ele pretende sair por aí anunciando que ele é um demônio. Só que o Alex pergunta se ele tá realmente preocupado com essas coisas depois de transformar um castelo naquilo. Enquanto ele diz que tanto faz. E só está pegando fogo. E o Alex fala que de qualquer forma, como ele vai se tornar um companheiro de um herói. E o Demiurgus fala que eles disseram que não tem problema em ser um companheiro mesmo que ele não tenha sangue. E ele só quer viver uma vida simples, no top 2% de pessoas ricas, por ter um substituto decente na vanguarda matando os monstros. Enquanto o Alex fala que mesmo que ele se torne um companheiro de um herói, seria difícil estar entre os top 2%. E o Demiurgus fala que o Rei Demônio anterior e um dos 7 maiores do mundo demoníaco estão ali. E porque ele deveria se preocupar, pois o herói poderia matar um dragão como se fosse uma galinha se eles ajudassem por trás das cortinas. Enquanto o Alex pergunta que ele pensou que ele queria ser um humano, e se ele realmente vai usar magia. Enquanto o Demiurgus pergunta por que ele não usaria algo que ele tem, chamando ele de imbecil. E ele fala que é por isso que eles perderam 665 vezes, porque são muito burros. Enquanto fala que de qualquer forma, o ingênuo herói deve ter algo parecido com o sistema de classificação. E o Alex fala que sim. E o Demiurgus pergunta se é algo como Rank B e Rank A. E o Alex fala que é parecido com isso. E o
primeiro é o Rank D, que é um matador de dragões, que significa que ele pode matar dragões. E o Demilks pergunta se isso é como um título que você ganha quando mata um dragão. Só que o Alex fala que não, e atualmente os dragões são neutros, tanto para demônios quanto para humanos. E dragões só atacam as aldeias em histórias antigas, e apenas significa que eles têm o poder de matar um. E a próxima classificação é a classificação G, um matador de gigantes, alguém que pode lutar contra um gigante. E depois vem o Rank L, um matador de liches, alguém que pode matar um lich. E o Demilks pergunta por que existe tantos, e se talvez tenha mais. Só que o Alex fala que depois disso, eles estão em ordem alfabética, enquanto o Demilks pergunta se eles são nomeados classificações como eles querem, e porque o resto é tão simples. Mas daí o Alex fala que o último é o F, e eles são chamados de produtos fracassados, e se fossem frutas, seriam as caídas, e como não vendem, são moídas e transformadas em geleia. E o Demilks fala que o produto fracassado é realmente triste. E o Alex explica que quanto maior for a sua classificação, você poderá receber mais apoio dos nobres, ou receber uma posição no país. E os fracassos não só têm apoio negligente, eles são uma classificação indesejada, que as pessoas esperam que desapareça. No entanto, há algo mais importante do que a classificação dos heróis, que é o sangue. E o Demilks diz que quanto mais puro for o seu sangue, mais forte você é. E o Alex fala que sim. E os primeiros que salvaram o mundo, há 66.580 anos atrás, os dois salvadores, o herói e a sacerdotisa, os seus filhos e os filhos dos seus filhos e assim por diante. O que eles têm diferente dos outros é o sangue sagrado, e eles medem quanto do seu sangue resta nas famílias. E quanto mais puro for o sangue deixado da família, mais forte é a aura que eles podem usar. E aquele com sangue mais puro se torna um herói que luta contra o general, tendo um total de 665 vitórias até então. E o Demilks fala que não entende o que é essa bobagem de sangue ou sangue puro. E não é como se houvesse um berço de sangue. E ele ficou preso em um ovo por 80 anos por causa daquela guerra. E o Alex fala que todos estão levando isso a sério, colocando sua vida e orgulho em risco. Mas o Demilks fala que não tá nem aí, falando que no final, o herói e o rei demônio lutarão. E todos estão lutando há 60 mil anos. Tudo por causa de uma única frase. E o Alex fala que essa era a promessa. Enquanto o Demilks se pergunta se eles não podem apenas viver uma vida simples, como essa carruagem, lenta e relaxante. Só que para surpresa dele, ele vê algo novo e pergunta o que é aquilo. E por que tem uma folha voando por ali? Enquanto o Alex só encara ele e fala que essa é uma borboleta. E o Demilks pergunta como assim. Só que depois disso, ele sente uma rajada de vento e a borboleta vai embora. E o Demilks pergunta o que aconteceu, enquanto o Alex diz que foi só o vento. E o garoto pergunta o que é aquilo lá em cima, a coisa que está flutuando sobre as suas cabeças desde mais cedo. E ele encara aquilo e pergunta que essa coisa circular que faz os seus olhos doerem quando ele olha pra ela. E o Alex fala que é o sol. E o Demilks pergunta o que é esse perfume doce que faz o seu coração palpitar. E o Alex fala que é o aroma de primavera. E o garoto pergunta se ele viveu uma longa vida. E o Alex fala que sim, ele nasceu depois da Primeira Guerra, já que eles, os 7 duques, nasceram no mundo demoníaco. E então nosso garoto fala que desde a Primeira Guerra, ele deve ter vindo ali uma vez a cada 100 anos. E deve ter sido bom pra ele, esse lugar chamado Superfície. Enquanto o Alex encara ele bem surpreso. E o Demilks diz que os reis demônios anteriores provavelmente nunca sentiram algo assim. E se tudo saísse como planejado, ele teria ficado preso por mais 2 décadas antes de pisar na superfície. E seu destino teria sido morrer nas mãos de um herói que ele nunca conheceu. E ele está realmente feliz por ter fugido, porque ser o rei demônio é um trabalho que deveria simplesmente desaparecer. Perguntando para o Alex se ele não concorda. Enquanto o Alex fica sem palavras, sem saber o que falar. E o Demilks se deita de novo e fala que tanto faz, ele quer dormir um pouco agora. Ele deve acordá-lo assim que eles chegarem. Mas se ele levá-lo de volta para o mundo demoníaco, os dois vão morrer. E é melhor ele não fazer isso. E o Alex fala que sim, vai caminhando para algum local. E depois que eles chegam, o nosso garoto acorda e fala que então ele achou o lugar. Um lugar com pouco comércio e que não é uma zona militarizada. E essa é a definição de um lugar mediano. E essa é uma vila rural chamada Zorex. E o nosso garoto fala que não é ruim e pergunta quanto aos heróis. E o Alex diz que existem apenas 2 famílias. Uma família de rank A, que está perto de ser uma família de rank G, e também uma família caída. E o Alex diz que se houvesse uma família de rank D em cada castelo, o seu exército demoníaco nem pensaria em pisar na superfície. E o rei demônio pergunta se os rank D são tão fortes assim. E o Alex fala que é óbvio. Só que enquanto eles estão andando, eles escutam camponeses falando que o castelo Trier foi atacado por um dragão. Eles perguntam como é que isso pode acontecer. E dizem que eles não pegaram um dragão. E então eles não podem chegar perto do castelo Trier, porque é muito perigoso. E o Demilks fala que ele pensou que os dragões eram neutros. Mas o Alex disse que também pensava nisso. E a última vez que ele esteve na superfície foi há 80 anos. Então algo deve ter acontecido durante esse tempo. E eles devem se apressar e notificar os Sectus Maximus Populi e pedir que envie o herói de rank D. E daí o Alex fala que eles chegaram no hotel da região, mas o Demilks pergunta por quanto tempo ele planeja chamá-lo de Lorde. Isso manda ele escolher o quarto logo. E chegando lá dentro, um velhinho dá boas-vindas a eles. E o Alex perde a cobertura, falando que o seu mestre é uma pessoa exigente. Enquanto o velho por dentro se pergunta o que é com essas roupas, e se eles não são apenas um bando de caipiras. Mas ele fala que eles devem ter vindo de muito longe, e então ele não pode saber, mas a cobertura é um pouco cara. Só que ele só mostra um balde do tesouro deles, que foi retirado do castelo, o que faz o velho ficar bem surpreso. E ele começa a gritar com todo mundo, perguntando por que não tem ninguém acompanhando o seu excelente cliente. E ele chama o Beach e manda ele trabalhar, e o moleque simplesmente tropeça no meio deles. E ele com muita vergonha dá boas-vindas a eles, e fala que seu nome é Zack Pan Holy Beach. E ele pede que, por favor, eles chamem ele de Zack, e ele vai levar a bagagem, então eles devem subir. E ele fala que agora está um pouco turbulento
turbulento devido às notícias do Castelo Trier e em pensar que o Dragão das Lendas apareceu. Só que ele pede pra eles não se preocuparem, pois é uma renomada família de Rank A que está quase no Rank G em sua vila. E chegando no quarto, ele dá boas-vindas a eles, falando que esse é o destaque do seu pavilhão. E pra ser sincero, é a primeira vez que ele cuida de alguém tão nobre, e ele não tem certeza se é do seu agrado, mas ele fará o seu melhor para atender às suas necessidades. Só que Demiurgo chama por ele, e Zack pergunta o que foi, e o nosso garoto encara e fala que ele tem o sangue, o que surpreende muito o garoto, falando que sim. E o Demiurgo diz que ele sentiu que ele era diferente desde antes. E para alguém com sangue, o seu físico é ruim, e já que ele está fazendo um trabalho pesado, ele deve ser da família caída, das duas famílias de heróis aqui em Zorix. E o moleque fica bem nervoso com isso. E o protagonista pergunta qual é o seu nível de pureza sanguínea. E o moleque fala que, lamentavelmente, ele é apenas o Rank F, que é basicamente um produto fracassado. Só que assim que ele termina de falar, acontece uma grande explosão bem na frente deles. E quando os três olham, tem um gigantesco dragão bem acima das suas cabeças. E a população começa a gritar. E o Zeke fala que tem um dragão invadindo a cidade. E ele fala para o jovem mestre que ele tem que se apressar e fugir agora. Só que o Demiurgo pergunta para o Alex se ele não disse que os dragões eram neutros, enquanto o Cabeludinho diz que ele não tinha certeza. Mas ele fala que tudo bem e chama um moleque de Zack Pan Holy Beach e fala que ele vai se tornar o seu apoiador. Então ele deve se tornar um herói. Ele estava procurando por um herói de qualquer maneira. Então ele acha que esse é o destino. Então ele deve aceitar a sua oferta e ele lhe dará o tipo de riqueza e fama que ele só poderia sonhar ter. E ele vai se livrar desse maldito título de produto fracassado e vai torná-lo um grande herói. E ele pergunta pra ele se ele quer viver a sua vida como um servo que nunca sequer empunhou uma espada, ou aceitará a sua oferta e mudará o seu destino. E esse é o tipo de oportunidade que ele só terá uma vez na vida. E o moleque fica pensando, que tipo de sangue tem um Rank F? E ele lembra das pessoas falando, porque eles ainda tinham filhos, que seriam apenas fracassados no final, e produtos fracassados só serviriam para morrer de fome, enquanto ele e a sua irmã só clamavam pelos seus pais e que estavam com fome. E depois de escutar aquelas palavras, ele se ajoelha e pede que, por favor, ele dê o seu apoio, pois ele pode ser o Rank F, mas ele dará tudo dele. Ele vai garantir que ele não se arrependa de dar uma chance a ele. E se ele quiser, ele oferecerá até mesmo a sua própria alma. E o Demiurgo só encara ele e fala que pede isso de qualquer forma. E então ele diz que esse será o seu palco de estreia. E agora eles devem caçar aquele dragão. O que deixa o moleque bem nervoso, perguntando se eles não deveriam começar com algo parecido como um Goblin primeiro. E o Demiurgo fala que então eles irão fazer um contrato. E no contrato diz que a parte A é Deus e a parte B é o Zack Pan Holy Beach. E no primeiro termo do contrato diz que a parte B terá a parte A como um companheiro do herói. E a parte B será a obediência absoluta a todas as ordens da parte A. E a relação continuará indefinida enquanto a parte A desejar. E apenas a parte A poderá rescindir o contrato. E a fama e a fortuna serão compartilhadas com a parte B de acordo com o quanto a parte A deseja. E a parte B também não poderá levantar qualquer objeções às condições acima. Enquanto o moleque pensa que esse é um contrato completamente injusto. E Demiurgo fala para ele dizer o seu nome e aceitar esse contrato. E assim, ele será finalizado. E o moleque fica bem nervoso e só confirma aquele contrato, pensando que fome e fortuna é o que ele quer daqui pra frente, falando seu nome em voz alta e sendo assinado no contrato. E o Demiurgo fala que então, essa é a hora da sua estreia. E ele só manda ele lá e matar aquele dragão. E o moleque se pergunta como assim. Só que o Alex diz que os humanos normalmente não podem simplesmente matar um dragão. E o Demiurgo fala que ele sabe. E ele apenas tem que agir como se ele estivesse arrasando. E eles serão aqueles que farão o ataque. E primeiro, o Alex irá falar com o dragão. E depois disso, ele derruba ele na frente do produto defeituoso. E nesse momento, o Zeke, que estará no lugar balançando sua espada, com o dragão caindo, vai fazer todos acharem que foi ele que derrubou o dragão. E sendo assim, ele vai ganhar uma fama incrível de um matador de dragões. Só que o Alex fala que, no entanto, as pessoas ficarão desconfiadas se um Rank F como ele matasse um dragão de repente. E além disso, ele pergunta se ser um companheiro de um Rank D não faria ele se destacar demais. Só que ele olha para o Zeke com essa cara. E o Zeke pergunta por que ele tá olhando pra ele assim, enquanto ele simplesmente arranca suas roupas. E depois pega uma panela e com seus olhos de Superman faz 2 buracos e coloca bem na cabeça do Zeke. E fala que agora ele é o herói mascarado, com uma panela e buracos e uma capa feita de uniforme de mensageiro. Basicamente, um menino maluquinho da era medieval. E o Demiurgo fala que o herói tem que usar uma capa e cueca. E agora ninguém vai notar. E o súbito aparecimento de um herói misterioso vai ser bem legal. E o Alex fala que então ele vai trazer o dragão pra lá. E o Demiurgo fala que tudo bem. E só chama o Zeke para descer. Enquanto o moleque pergunta se eles realmente vão descer assim, para lutar contra um dragão. Só que o Demiurgo tem outra grande ideia. E vê um cabo de madeira e joga na sua direção, falando que essa é a sua espada sagrada, que no caso é uma vassoura. E só pede que ele apenas fique parado segurando isso, mesmo que o dragão esteja bem na sua frente. E então ele vai lhe dar fama e mais dinheiro do que ele possa suportar. O que faz o moleque ficar bem confiante com isso, pensando que de repente ele teve uma sensação que ele não conseguia entender. E ele apertou seu punho como se fosse capaz de destruir tudo que ele viesse na frente. E esse era um desejo extremo. E isso pode ser devido a algo no sangue do Zeke e os instintos de um herói que dormiam em sua hemoglobina. O sangue do herói querendo rasgar o rei demônio antes que ele ficasse em pedaços, com o nosso garoto só encarando ele dando uma risadinha maléfica. Só que na cabeça do Zeke, sem saber de nada, ele provavelmente pensou que não fosse absolutamente nada, pois ele vê nos olhos do Demiurgos, ele só ganhou mais confiança e coragem, pensando claro na fama e na fortuna. E simplesmente Demiurgos só manda o seu cachorrinho ir lá pra frente. E ele fala que sim vai correndo pra lá. E com a cidade pegando fogo e os moradores em perigo,
perigo, aquele dragão passa voando sobre eles. Só que enquanto ele sobrevoa a cidade, o Alex aparece de um portal dimensional e cai bem em cima da torre da cidade e encara aquele dragão, com o dragão tremendo em fúria, partindo pra cima dele. E assim o Alex tira várias mãos das suas costas e parte pra cima do dragão, pulando bem em cima dele e caindo sobre ele. Ele com suas garras fica bem no dragão e consegue pegar o seu coração e fala que ele já obteve seu coração e ele não deveria resistir a ele e nem aos seus comandos. E fala que vai perguntar só uma vez, porque ele apareceu neste lugar e eles, dragões e humanos, deveriam ter chegado a um acordo de paz. Só que para sua surpresa, eles perguntam que diabos é aquilo, com um tipo de parasita rodeando aquele dragão. E o dragão começa a falar numa língua desconhecida. E ele pergunta como é que um dragão conhece uma linguagem tão suja e algo deve estar errado. E o dragão entra em fúria novamente e vai voando pro alto. Só que lá embaixo, o nosso mais novo herói só espera o dragão de cuequinha. Só que para surpresa dele, alguns moleques lá em cima se perguntam quem é aquela pessoa e por que ele não está se escondendo e se ele realmente luta com o dragão sozinho. E a população se pergunta se ele é um herói, mas porque essa roupa faz ele parecer um pervertido, com o Zeke chorando muito, porque tá com muita vergonha. Só que lá do seu lado, o Demiurgo só diz que esse é o herói mascarado e ele vai salvar as suas Oryx, enquanto ele só chama ele de Senhor Deus. E o pessoal fala que então, esse é o herói mascarado e um herói chegou e ele só levanta sua vassoura em comemoração a eles, pensando que é isso mesmo, essa é uma oportunidade única na sua vida e ele não quer perder isso, a fama e a fortuna que tanto aguarda ele, com o dragão vindo pra cima da cidade novamente. Só que o dragão tá maluco, completamente bêbado e nem entende o que tá acontecendo ali, e o Alex diz que parece que será difícil controlá-lo, já que chegou a esse ponto não tem como ele evitar, e nesse momento aparecem mais mãos das suas costas e ele ativa as 100 mãos demoníacas, rodeando completamente aquele dragão, com a sua prisão restritiva, e o dragão maluco da cabeça não sabe o que fazer, enquanto o Alex diz que esse será o último, lançando pra cima dele a perfuração da decoração, e o dragão começa a gritar de dor, enquanto o Alex percebe que aquele parasita está bloqueando seu movimento. Só que sendo assim, o dragão consegue se recuperar um pouco e manda ele se preparar, pois certamente ele viu aquele que parecia estar morto e regressou, e isso tudo é uma mentira, e ele nem conseguiu completar sua frase, porque aquele parasita já parte pra cima do Alex, tentando consumi-lo, enquanto ele fala que então era isso, e o Demiurgos lá embaixo pergunta o que ele tá fazendo, só manda ele se apressar e descer logo, pois o público está esperando, e pergunta por que ele tá demorando tanto pra matar um simples dragão. E enquanto ele tá sendo infectado, ele continua forçando aquele dragão, e o dragão começa a cair em cima da vila, e o Demiurgos chama pelo seu produto defeituoso, e ele pergunta o que foi, e ele só manda ele se preparar, pois o dragão está chegando, ele deve se certificar de cronometrar corretamente e balançar a sua espada de vassoura, e o moleque fala que sim, e vendo o dragão indo pra cima dele, ele fala para o Senhor Deus que não quer morrer, e o Demiurgo só começa a rir, falando que como Deus, ele promete a ele, com seu nome na linha, que não importa o que aconteça, ele não deixará ele morrer, o que dá muita confiança ao garoto, pensando que é isso mesmo, ele pode fazer isso, e assim ele clama pelo brilho do luar, o primeiro capítulo, com o dragão logo em cima dele, e o Alex sendo forçado por aquele parasita, ele começa a gritar muito puto, com uma das suas mãos sendo infectadas por aquele parasita, só que ele continua lutando contra o parasita, que está querendo forçar o seu corpo e dominá-lo, e ele fala que isso é bem problemático, e só percebe que o dragão está logo em cima da vila, e assim mais uma vez, ele ativa as 100 mãos demoníacas, o chicote de 1000 brilhos, com a mão gigantesca aparecendo e forçando aquele dragão, e assim ele com a sua mão livre, ele pega aquele parasita e tira dele mesmo, enquanto o nosso garoto fala que eles estão bem pertinho, e ele só deveria relaxar um pouco, ou seu herói será esmagado até a morte, mas o Alex continua lá em cima, lutando contra aquele parasita, ficando cada vez mais puto, e logo quando o dragão está se aproximando da vila, a população em volta só manda eles correrem, porque o dragão está chegando, e eles começam a gritar pelas suas mães, enquanto o moleque continua apontando aquela sua vassoura, e esse nosso garoto pergunta pelo Alex, e o que ele está fazendo, pois ele deveria desacelerar agora, só que quando ele se dá conta, o Alex está lutando contra outra coisa, e o dragão está bem acima do moleque, enquanto o moleque pensa que não importa o que aconteça, ele não vai se mexer, ele vai derrubá-lo com um único movimento, lembrando do passado, onde alguém falava para ele observar com atenção, pois ele chamava aquilo de brilho do luar, e esse cara falava que essa arte de espada é um segredo que foi transmitido para a sua família, ele deveria aprender isso durante o tempo em que o exército do rei demônio invade o seu mundo, mas ele fala que as crianças da vizinhança disseram que ele não poderia participar da subjugação do rei demônio, e que a sua família não poderia, mas aquele cara fala que não, e não importa o que digam, a sua família Holy Beach tem o sangue sagrado do herói correndo em suas veias, e ele será sem dúvida um herói legal que participará da subjugação do rei demônio, ele deve aprender isso bem, e o Zeke só falava assim para o seu pai, e depois de ter aquela lembrança, ele dá o seu golpe, o brilho do luar, capítulo 1, enquanto o rei demônio lá atrás dele só ativa a perdição da guilhotina, divisor do rei demônio, e o Zeke ativa essa habilidade, divisor do rei demônio, lançando ela bem pra cima do dragão, com simplesmente o dragão caindo sobre ele e sendo cortado, e depois que uma gosma roxa cobre todo o seu corpo, assim que ele abre os olhos, ele começa a gritar, e quando ele olha pra trás, ele tá cercado por um líquido roxo, e a população em volta começa a gritar, falando que esse é o herói, e ele matou o dragão, e ele foi enviado por Deus pra eles, enquanto o moleque fica com muita vergonha e muito feliz, mas o Demiurgos lá atrás só chama por ele, e fala que ele deveria se trocar rapidamente e se esconder, chamando ele de Senhor Herói Mascarado, e o Zeke fala que sim, muito envergonhado, e começa a correr, enquanto o Alex só observa aquela cena lá em cima, com parte do seu rosto deformada, ele encara o corpo daquele dragão, lembrando das palavras dele, que aquele que eles pensavam estar morto voltou, e depois daquele dia, o nosso protagonista
Rita diz que foi um bom sono. Enquanto lá do seu lado, o Alex aparece e pergunta se seu mestre está acordado e manda ele tomar aquela bebida. E ele vai dizer que os humanos começam um dia com uma xícara de chá. Só que para surpresa dos dois, o Zeke aparece para eles e fala que eles estão com problemas. E ele fala que a vila inteira está procurando pelo herói mascarado. E serão coisas como eles deveriam fazer dele o herói desta vila. Só que o Demiurgos pergunta o que é com essa roupa. E ele fala que como essa vila está em ruínas devido ao incidente de ontem, ele estava ajudando na limpeza das coisas, já que o salário do trabalho manual é muito bom. E o Demiurgo diz que está tudo bem, e está tudo indo de acordo com o seu plano. E ele fala que acordar à luz do sol é realmente refrescante, ainda mais bebendo um chazinho pela manhã, com o seu quarto completamente destruído pelo dragão. Enquanto Alex diz que esse café é feito com a língua de um dragão e um globo ocular esquerdo. E ele fica feliz que ele tenha gostado. E agora as pessoas estão reconstruindo a vila, ajudando uns aos outros. E até mesmo o Zeke vai ajudando todos eles a carregar várias pedras. E o Demiurgos vendo aquilo, fala que parece que ele está trabalhando duro para tentar reconstruir essa vila medíocre. E o seu produto defeituoso também está trabalhando duro. E o Alex fala que sim, enquanto diz que ele falou com ele ontem. E ele contou para ele sobre como ele fazia trabalhos estranhos desde que era jovem. E a sua casa era pobre, e criar um herói custa caro. E lavar roupas, limpar, cortar árvores e cavar sepulturas. Nomear coisa que ele ainda não fez seria mais rápido. E ele até trabalhou em um bar sombrio. E o Demiurgos fala que então está decidido. E o Alex pergunta o que. E ele fala que eles já encontraram um herói. E viajar é chato. Eles irão começar nesta vila. E é pequena e insignificante, mas de alguma forma ele gosta dela. E esse é o começo dele, Deus, o humano. E ele fala que então eles vão indo agora. E vão deixar o Zeke trabalhando. Enquanto o Alex pergunta pra onde. E o Demiurgos fala que é claro que é pra vender o couro do dragão. E o couro de um dragão deve ser bem caro, porque é usado para fazer equipamentos. E a sua meta é estar no top 2%. Só que o Alex diz que a agência do dragão levou tudo ontem à noite. O que deixa o Demiurgos muito puto. Como os cadáveres do dragão são tão fortes, as pessoas normais não conseguem pegá-los. O que deixa ele mais puto ainda, com até sua goela chorando por dentro. E se ele fala que eles irão agora. E o Alex pergunta pra onde. E ele fala que eles irão derrubar a agência do herói. Enquanto o Alex preocupado, só pede que, por favor, ele espere um minuto, pensando que a agência do herói é a base principal dos heróis. E não importa o quão forte o senhor seja, lutar sozinho contra eles é um completo absurdo. E se eles descobrirem que o Rei Demônio não está no reino dos demônios, tudo estará acabado. E se ele pergunta se ele não disse que se tornaria companheiro dos heróis. E então no reino humano, ele precisa se registrar na agência de heróis para se tornar um herói. E se a agência de heróis desaparecesse, quem reconheceria o Zeke como um herói? E o Demiurgos para e fala que então isso é verdade, mas ainda continua muito puto. Enquanto o Alex pensa que ele acabou de impedir a destruição da raça demoníaca. Só que o Demiurgos fala que então eles irão pra lá. E o Alex pergunta pra onde. E o moleque fala que ele pode apenas recuperar as suas perdas no país vizinho. Só que o Alex fala que achou que ele fosse Deus, o humano. Mas o Demiurgos nem escuta ele e fala que eles irão amanhã. E agora na manhã seguinte, eles estão indo em direção a outro lugar. E ele vai chamando ele pelo nome de Senhor Deus. Só que quando ele não responde, ele fica muito puto e começa a gritar com ele. E o Demiurgos pergunta o que é. E o Alex fala que ele já aproveitou a superfície por tempo suficiente. E pergunta que tal eles voltarem agora. E todo o reino demoníaco está esperando pelo seu retorno. E o dia destinado é daqui a 20 anos. E eles não têm tempo a perder assim. E ele tem que se apressar e aprender completamente as artes do Rei Demônio para poder dominar o mundo. E o Alex fala que um Rei Demônio aparecerá e atacará o reino humano. E uma coisa tão óbvia de se fazer que ninguém pensaria que é obrigatório. E os 666 Rei Demônios antes dele, todo o reino demoníaco e os humanos que serão atacados, aceitam que isso é tão natural quanto respirar. Só que o moleque fala que se tudo correr de acordo com os desejos, porque Deus seria necessário. E é uma boa experiência. E ele deve pensar bem e absorver, pois não existe mais o Rei Demônio. Só que o Alex fala que não importa quem seja a garota, pelo menos ele tem que ter um filho para ser colocado no lugar dele. Enquanto ele pergunta como assim qualquer garota, e como ele usa usar tais palavras nessa época. E ninguém duvidaria que ele é um demônio e sua mãe dele ir embora. Só que o cabeludinho fala que de qualquer forma, ele não irá embora, até que ele dê a eles um herdeiro, para que possa levar de volta ao submundo. E o Demiurgos fala que tudo bem, e que assim seja. Ele deveria residir ali permanentemente, como seu servo interino. E o Alex pergunta se ele deve procurar sua esposa sozinho. Enquanto o Senhor Deus fala que se ele mencionar casamento novamente, ele mesmo destruirá o reino demoníaco. Daí o Alex se cala, e ele só continua indo. Mas assim o Demiurgos pergunta se isso funciona mesmo, e se talvez aquela princesa de antes funcionasse. E o Alex pergunta como assim, princesa? Só que o Demiurgos fala que ele sabe do que ele tá falando, que é SEXO. Porque se eu falar essa palavra, o YouTube vai me lascar. E assim o Alex pergunta se ele tá falando de SEXO. E o Demiurgos, muito puto com vergonha, fala que ele está apenas falando de gravidez. Ele está perguntando se os humanos podem engravidar por demônios. E o Alex fala que é claro, com certeza, o que deixa ele mais envergonhado ainda. E ele fala que o método pelo qual os demônios e humanos acasalam é exatamente o mesmo. E normalmente os homens humanos criam sêmen com seus testículos antes de expulsá-los. Uma vez que o espermatozoide entra no útero de uma mulher, ele penetra o óvulo da mulher, dando à luz a um filho após 37 a 42 semanas. O que deixa o Rei Demônio perdidinho, não entendendo nada do que ele tá falando. E dele só manda pular a educação sexual. Só que o Alex fala que de qualquer forma, se ele realmente quiser, ele é capaz de fazer com que o seu esperma demoníaco flua lentamente para o corpo da outra parte automaticamente. E assim qualquer relação direta levará a uma gravidez com sucesso de 99,999%. E se for apenas um beijo profundo, as chances são de 50%. E o seu selinho tem uma chance de engravidar
uma garota de 25%. Enquanto Demiurgos pergunta se realmente ele pode engravidar apenas com um beijinho. E o Alex fala que mesmo que vocês só deem as mãos, ela também pode engravidar dele. E eles perguntam o que há com esse corpo. E ele realmente quase teve problemas. E é como se esse corpo fosse feito especialmente para reproduzir. O propósito desse corpo é claro, que no caso seria matar e ter descendentes. E quanto mais ele aprende sobre isso, mas ele começa a odiar todo esse mundo. Só que o Alex fala que o seu corpo é abençoado. E ele é a esperança do salvador do seu reino demoníaco. E é um corpo perfeito, concedido por Deus. Só que ele fala que abençoado é o cacete. Ele é apenas uma peça que é impressa a cada 100 anos. E ele não gosta da sensação de terem tantas expectativas nele. E eles nem ligam para suas opiniões. Só que para o choque dos dois, eles começam a ouvir vários gritos. E uma garota correndo de alguns bárbaros. Enquanto eles gritam para pegá-la. E ela continua correndo e chorando, pedindo que por favor eles salvem ela. Porque ela está sendo perseguida por bandidos das montanhas. E o Alex diz que ela é uma linda senhorita em perigo. E pergunta se eles deveriam ajudá-la. Só que o demônio pergunta por que ele deveria. E o Alex só fala que nunca se sabe. Só que o nosso garoto pergunta se essa situação não parece suspeita. E o Alex pergunta como assim. E ele fala que de repente, ela está correndo na sua direção pedindo ajuda. E a situação em que a Bella pede ajuda enquanto é perseguida é um dos primeiros clichês do gênero de fantasia. E não há nada bloqueando as áreas ao seu redor e de onde eles vieram. E mesmo que ele consiga ver uma floresta, ela fica lá do outro lado. E ele fala que o mais importante, como ela achou que eles não notariam que aquilo é só uma ilusão. E ele pergunta se o Alex foi quem inventou essa trama de baixa qualidade. Só que ele pergunta do que ele tá falando. E o nosso garoto diz que ele tá querendo usar aquela garota para produzir um herdeiro. Só que ele pergunta que tipo de pessoa ele acha que ele é. E ele é o Alex, o maior estrategista do reino demoníaco. E ele não permitiria que uma ideia tão ruim como essa passasse. Só que para surpresa dele, aquela garota chegou à sua carroça. E ela pede ajuda, chamando ele de Senhor Herói. Pois ela está sendo perseguida por bandidos das montanhas. Só que o Demiurgos diz que ele não é um herói, mas sim um companheiro de um. O que surpreende muito ela. E ela chama ele de companheiro do Senhor Herói. E pede ajuda a ele. Só que ele fala que eles são um grupo de alto nível que caça dragões. Então, eles não fazem missões menores, como lidar com bandidos das montanhas. Só que ela fala baixinho do porquê ele é tão exigente. E dele fala que ela acabou de xingá-lo, mas ela chorando fala que não. E ela pede ajuda, pois ela é só uma jovem donzela indefesa. Só que enquanto ele aponta pra ela, ele só percebe aquele machado vindo na sua direção. E ele fica bem surpreso com aquilo. E esses bandidos começam a falar que ele deveria se mandar com essa carruagem de merda se eles não quiserem morrer. E entregar essa garota agora. Só que ele muito puto diz que a sua preciosa carruagem foi danificada. E ele deve queimar por toda a eternidade. Queimando totalmente aquele bandido. E enquanto ele queima derretido, o nosso garoto fala que não pode ser apagado. E não importa quem seja, não importa que magia ele use, ele nunca irá parar de queimar. Mesmo que ele morra, ele só queimará por toda a eternidade, até o fim deste mundo. E ele pergunta quem é o próximo, que se juntará a ele pela eternidade. E todo mundo começa a correr, falando que ele é um demônio com certeza. E aquela jovem donzela indefesa fica muito nervosa com aquela situação. E dele fala que pronto, agora manda ela sumir dali. Ele só pede pra ela esperar, falando que seu templo foi tomado pelos bandidos das montanhas. E as sacerdotisas foram escravizadas. E a relíquia sagrada foi perdida. E ela pede que, por favor, ele se livre dos bandidos e salve o seu templo. Só que ele fala que ele não vai fazer uma missão de baixo nível. Enquanto ela fica muito puta quebrando a carruagem dele. E ele só fala para o Alex ir em frente. Só que para surpresa dele, aquela garota manda ele esperar, falando que ele mencionou dragões antes. E pergunta se por um acaso, ele está na companhia de um herói, vestindo um pedaço de pano. E o templo atual está ocupado pelos bandidos. É o pico dos dragões. E o deus dos dragões, o verdadeiro templo do dragão de ouro. Se ele ajudá-los, ela vai recompensá-lo com o capacete dourado do dragão. E depois de escutar aquilo, ele pergunta para o Alex porque ele ainda tá parado. E só manda ele ir em frente. E ele vai subir nas escadas. E o Alex pergunta porque eles simplesmente não podem voar, carregando Demiurgos em pé, bem em cima dele. Enquanto o nosso garoto diz que isso não é o reino demoníaco e ele não é o rei demônio. Só que o Alex só pede pra ele sair das suas costas, porque ele tá prestes a explodir. Mas ele fala que isso é realmente suspeito. E ele está correndo há 30 minutos inteiros. E é uma montanha tão íngreme, como ela poderia correr assim? Só que o nosso garoto fala que não importa quem ela seja, ele não tem certeza do que ela está tramando. Mas se ela estiver contando uma única mentira, se for preciso, ele vai arrancar a cabeça dela. Só que ele fala que mais, o deus dos dragões, o verdadeiro dragão de ouro. Ele pergunta se realmente os dragões adoravam um deus. Mas o Alex fala que não. E é só semelhante. A forma como que ele é adorado no reino demoníaco. E o verdadeiro dragão de ouro também é aquele que está no topo dos dragões. E eles, os demônios, os dragões e os humanos. Cada ser vivo neste mundo só tem um deus. Aquele que criou esse mundo, o Criador. E Demiurgos pergunta assim então, esse deus não está só favorecendo apenas os humanos. E os demônios e os dragões são usados apenas como personagens secundários. Só que o Alex só manda ele não duvidar, pois o deus é a única verdade, o amor perfeito. E se eles puderem assumir o controle de Hossen, que é pessoalmente abençoado pela luz de Deus, eles serão favorecidos. E o nosso piloto só pensa nisso, falando que essa é uma maneira estranha de demonstrar amor. E finalmente chegando ao topo, o Alex cai. E o nosso piloto só diz que ele é muito fraco. E assim que eles entram, eles chamam pelaquela garota e perguntam onde estão os bandidos da montanha e o capacete do dragão dourado. E manda ele entregar pra ele gentilmente. Só que o Alex só diz pra ele ter cuidado, pois algo não parece certo. Mas pra surpresa dos dois, aquele portão se fecha e tudo fica escuro. Eles começam a ouvir uma risada e um dragão gigantesco olhando pra eles. E aquela mulher de antes só fala que ele fez bem em chegar ali. E parece que o seu lacaio tem uma intuição melhor do que a dele. Só que Demiurgos fala que parece que ela era o bandido da montanha que assumiu o controle do templo e pergunta quanto ao capacete. Mas ela pergunta como é que ele usa falar assim com a sua boca suja. E se ele ainda não entendeu a situação em que se encontra, isso manda ele se curvar
em frente a ela, a deusa de todos os dragões, a Lau, aquela que governa todos os dragões, ao mesmo tempo, a mãe de todos eles, o verdadeiro dragão dourado, a Lau dourada, o que deixa nosso garoto bem surpreso. Enquanto Alex fala que a deusa dos dragões, o verdadeiro dragão de ouro, eles realmente ficaram presos em um beco sem saída, e ela começa a dar risada perguntando se ele está surpreso, porque estava além das expectativas do seu humilde ser, chamando ele de mortal tolo, e manda ele implorar se ele estiver com medo, pois ela não é mesquinha. Só que o nosso garoto fala que essa Lau é realmente incrível, e ela fala que então ele finalmente entendeu, e então como sinal de desculpas, ela ordenará que ele faça algo pra ela, mas ele pergunta do que ela tá falando, e manda os dragões ou algo assim. Ele só está dizendo que também queria um título legal como esse, o que deixa ela bem surpresa, e ele fala que sempre sentiu que faltava alguma coisa quando ele se apresenta, e vigiando tudo, desde a escuridão do mundo, os 2% principais dos machos alfas são profundos e sombrios, e pergunta o que o Alex acha, e ele fica bem animado, falando que é perfeito, enquanto ela fica muito puta, só mandando eles pararem de falarem besteira, e se apressarem, e implorarem por perdão, e se ele não tem algo pelo que se desculpar. Mas ele pergunta como assim, e o que ele fez de errado, só que ela pergunta se ele não matou um dragão ontem, e ela é a mãe dos dragões, e ele matou seu filho, e o nosso garoto fala que então, ela está causando essa confusão por causa disso, e ela fica bem puta, e parte pra cima dele, o encarando com raiva, e pergunta como assim por causa disso, e se ele está querendo morrer, e esse lugar é o reino de Jade Dourado, e mesmo se ele for o Demiurgos, ele não tem chance contra ela nesse lugar. Só que o Alex fala que esse lugar é o território verdadeiro do dragão dourado, e eles estão dentro do domínio dela, e lutar contra ela é perigoso, e ela fala que o Solakar é bem experiente, e ele deve se apressar e se ajoelhar a ela, chamando ele de 666. Só que ele pergunta se ela está fazendo isso apenas porque sabe quem ele é, e se ela é o verdadeiro dragão dourado, ele pode apenas pegar o seu rosto para usar, e ela deve preparar o seu rosto para que ele arranque sua pele dele, o que surpreende muito ela, deixando ela com muita raiva, gritando como é que ele ousa. Só que ele coloca o dedo à sua frente e fala que antes disso, ela deveria se desculpar pelas suas mentiras, o que deixa ela bem surpresa, perguntando como assim do que ele tá falando. E ele fala que pra ser sincero, não é como se ele estivesse vindo para a superfície para causar problemas ou algo assim, ele só queria vender as pessoas como companheiro de um herói, sendo só um espectador. E com esse em mente ele foi para uma vila, mas o seu filho apareceu do nada, queimando e destruindo tudo. Então, o que ele poderia fazer? E só o que ele fez foi agir em legítima defesa, o que deixa ela bem chocada. Enquanto ele fala que o tempo todo, ela nem mesmo mostrou seu rosto, enquanto seu filho estava causando problemas por todo canto, e agindo como uma sacerdotisa, tentando enganá-los, de repente dizendo que ela é a deusa de todos os dragões como desculpas. E se ela realmente acha que ele simplesmente aceitaria isso, ele ficaria de joelhos perante ela, e pergunta se está tudo bem, faz o que quiser, se você acha que é um ser superior. E talvez todos os dragões sejam assim. Só que o Alex fala que ele tá certo, e é um grande erro pensar que ele poderia fazer o que quisesse, apenas por ter poder. E é certo que qualquer um lutaria pela sua segurança, não importa quem seja. E o lado que quebrou o Tratado de Paz foram os dragões em primeiro lugar, e eles devem receber um pedido de desculpas. E o nosso garoto fala que é isso mesmo, e pergunta se ela ao menos já pediu desculpas uma vez, o que deixa ela perdidinha. E dele fala que se uma criança bagunceira, o problema são os pais, enquanto ela fala que ela não é o verdadeiro pai. Só que o Alex pergunta se ela está tentando evitar suas responsabilidades, e ela quer exercer os seus direitos como deusa, mas não quer que a responsabilidade venha junto. E eles continuam discutindo com ela sobre como ser bons pais e como assumir a responsabilidade. E depois de escutar tudo, seus ouvidos começam a sangrar, e ela fala tem algo de errado por aí, e porque ela é a culpada. E os dois vão embora, falando que claro que ela é a culpada, e eles irão embora agora. Só que ela pergunta que já que ele está ali, ele deveria ao menos ouvir o seu pedido. Só que ele se vira e fala que primeiro ela deve pedir desculpas. Só que como ela não responde, ele se vira de novo e só manda ele esquecer, mas ela de novo pede pra ele esperar, e pede desculpas por tudo. Só que o nosso garoto toca na cabeça dela, e fala que bem, ele não está totalmente satisfeito, mas já que ela insiste, ele vai aceitar, o que deixa ela bem envergonhada, falando que isso é realmente estranho, mas vai deixar passar por agora, já que ela é bem benevolente. E dele fala que de qualquer forma, qual é o seu pedido, lagartixa? E ela fala que pra simplificar, ele deve caçar os dragões pra ela. E ele pergunta assim então, ela, a deusa dos dragões, a mãe, a dragão dourada verdadeira, está pedindo para o rei demônio matar os dragões, que são os filhos dela pra ela. E ela bem nervosa fala que sim. E ele pergunta se ela tá achando que ele é um otário, e se quer que ele acredite nisso. E se ela continuar, ele realmente vai arrancar a cabeça dela. Só que ela fala que não é isso, e ela quer explicar. Mas o Alex pergunta se talvez é por causa daquele parasita roxo. E ele fala que ele estava no corpo do dragão. E uma coisa estranha, parecida com o parasita também estava lá. E para se ter tomado a mente desse dragão. E ela fala que é isso mesmo. Tem algum problema com os dragões? Os que são contra os tratados de paz. Os desgraçados extremistas. E até aquele dragão de ontem se tornou um peão superficial desses desgraçados. E ela fala que perderam o amor para os humanos. Ou ter os seus filhos caçados para fazer armas. Aqueles com a experiência se reuniram para formar os chamados extremistas. E já que eles são obrigados a serem neutros, esses caras, cegos pela raiva, usaram a poderosa magia desconhecida, contaminando os pacíficos e fazendo eles atacar as aldeias. Para mais uma vez, causar uma guerra entre os dragões e os humanos. Então ela pede que, por favor, eles caçem os dragões antes disso, para que os seus filhos sem pecados não sejam usados como ferramentas de guerra, morrendo iguais cachorros. E o nosso garoto fala que entende o que ela quer. Ele está dizendo para caçar, mas ela está pedindo para impedir os dragões pacíficos de morrerem iguais cachorros, enquanto eles são controlados por esses extremistas
armas, usando esse tipo de parasita ou sei lá. E ela fala que é basicamente isso sim. E ele pergunta o que ela vai dar pra ele em troca, pois se ele ajudá-la, ele deve receber algo também. E ela pergunta o que ele quer, e ele fala que quer 5 escamas de dragões. E é conhecimento comum que as armas feitas com materiais de dragões são as melhores. E se ela dá pra ele escamas de dragões, para cada um que ele caçar, deve ser possível. E também armaduras e armas feitas com sopro de dragões, que valem cerca de 1000 ouros no mercado. E ela pergunta como assim, e ele tá parecendo só um golpista, mas ele fala que ela pode pensar como ela quiser, já mostrando pra ela um contrato, onde o denominado Deus realizará o trabalho e a Lei Dourada pagará pelos seus serviços. E se esse contrato for violado, a Lei Dourada se tornará a escrava de Deus. E ele fala que o contrato entrará em vigor assim que ela disser o seu nome. E é um contrato com o demônio, então ela não deve tentar nada engraçado, pois a sua alma está em jogo. E ela fala que sabe disso. E dela diz, dragão dourado verdadeira, Lei Dourada. E se o contrato é assinado? E nosso garoto diz que o pacto foi feito. E só manda ela abrir a porta, pois ele vai cuidar disso rapidinho. E ela chama ele de Rei Demônio. E quando ela se vira, ela fala que ele deve capturá-los vivos. E ela não pode deixar mais nenhum morrer. E ele só fala que sim, chamando ela de cliente. E depois que eles saem, o nosso garoto diz que isso foi melhor do que ele esperava. E o Alex fala que sim. E ele fala que é verdade. E ele esqueceu de algo. Só que quando ele voltou, a deusa dos dragões já não está mais lá. E ele começa a gritar falando com a droga. Ele esqueceu de pegar o elmo do dragão dourado verdadeiro. Só que o Alex diz que já é tarde demais para voltar para o reino da Jade Dourada, já que eles não são dragões. E ele fala que um dia ele vai arrancar a cabeça dela. E depois que ele volta para a vila, alguém pergunta para ele como assim comerciante de armas. E ele fala que sim, muito feliz. E o Alex pergunta por que um comerciante de armas. E se ele largou eles e veio para a superfície só para vender algumas armas. Enquanto o Zeke só agarra ele para ele não bater no Senhor Deus. Enquanto o nosso garoto diz que os humanos caçam dragões para fabricar armas. E se ele não pensou nisso? E ele realmente não tem senso de negócios. E o monopólio das escamas de dragões, as armas fornecidas pelo dragão dourado verdadeiro. E é realmente perfeito. E ele percebeu na hora que isso faz parte dos top 2%. E ele vai receber um monte de armas se pegar alguns dragões. Isso é realmente um dinheiro fácil. E não tem como dar errado, já que é uma guerra a cada 100 anos. Enquanto o Alex fala que para ter guerra, eles precisam de um rei demônio e só manda ele se controlar. Mas o Demiurgos pergunta se ele esqueceu quem ele é. E ser um comerciante de armas é apenas um meio para ganhar dinheiro para o seu plano verdadeiro. E ele não tem intenções de viver como um comerciante. E alguém que opera nas sombras, nas profundezas. E alguém que possui todas as armas do mundo. E se o Alex fala que sabia, e ele estava certo. E pelo visto, ele não esqueceu do submundo. E do nosso garoto fala que então, ele deve pegar o fracassado logo e encontrar um lugar decente para montar uma loja. E o Alex começa a correr falando que sim. Enquanto ele percebe que ele caiu direitinho. E porque ele fará algo tão incômodo como fazer negócios. Pensando que é claro, o objetivo final é se tornar o dono de tudo. O maior proprietário de terras do mundo da fantasia. E ainda bem que o Alex é muito ingênuo. E ele deitado na sua cama, só encara aquele céu, pensando que é realmente bom. E lembra do seu primeiro dia, quando ele destruiu um reino. E depois quando ele encontrou seu produto fracassado. E depois quando lutaram contra aquele dragão. E também do seu encontro com a deusa dos dragões. E ele fala que cuidou do problema do dinheiro e encontrou um herói burro. E ele acha que está quase pronto para deitar e ficar rico. Só que no entanto, ele não entende o que é esse sentimento de vazio. E carne e sangue. E se ele realmente se sentiria melhor se matasse todos os humanos dessa aldeia. E uma hora começa a falar para ele matar todos. E destruir o mundo. E violar as mulheres. E escravizar os homens. E transformar a superfície no inferno. E se ele tiver sucesso, não terá mais que ficar preso no ciclo de renascer a cada 100 anos no submundo sem sol. E ele encara aquilo e fecha os olhos. E só manda ele calar a boca e ir dormir. E depois que ele se levanta, eles vão em direção ao local. E o Alex fala que é ali a loja de armas que ele quer abrir. E os antigos proprietários morreram durante o ataque dos dragões. E então eles conseguiram isso por uma pechincha. E o nosso garoto fala que até que é bonzinho. E fala que ele foi bem rápido. E o Alex diz que ele está muito animado para ouvir sobre o seu verdadeiro plano. Que ele não conseguiu se acalmar. E o nosso garoto diz que esse verdadeiro plano vai começar. Enquanto o Alex fala que ele acha que vai ser uma loja muito boa se eles pedirem ao Zeke o produto defeituoso para consertá-la. E o nosso garoto pergunta se o Zeke pode consertar prédios. E ele fala que sim. Ele diz que já fez trabalho de carpinteiro antes. E com isso Demiurgos fala que o garoto é bem habilidoso. Mas pergunta sobre o nível de pureza de sangue e se não é herdado. E pelo que ele sabe, uma criança nascida de pais que estão perto do sangue puro ainda pode ser de rank F. E o Alex fala que sim. Por outro lado, houveram muitos casos de crianças nascidas de rank F que se tornaram os mais poderosos. E o Demiurgos fala que então é aleatório. E o Alex fala que sim. Com isso, nosso garoto fala que então o seu produto fracassado também tem a esperança. E eles não deveriam rotulá-lo como um rank F, só porque ele é de uma família rank F. Só que o Alex fala que isso é um pouco complicado, pois o talento não pode ser herdado, mas sim a fortuna. E as famílias que frequentemente produzem heróis ou sacerdotisas avançadas são capazes de acumular fortuna equivalente à de um rei. E usando tal riqueza, eles são capazes de empregar métodos para aumentar o nível de pureza de sangue de seus filhos e os seus rankings. E com isso nosso garoto pergunta se então, uma vez que se torna uma família de rank F, será difícil melhorar a sua classificação, mesmo que eles possuam um herdeiro talentoso. E o Alex fala que sim. Além disso, considerando como o Zeke afirmou que ele é um rank F, ele deve ter sido avaliado. E o nosso garoto pergunta se ele sabe do que ele tá pensando agora. E o Alex fala que não. E ele começa a gritar com ele, perguntando como é que demônios sempre perdem para esses burgueses safados, mandando ele explicar a situação agora. E ele fervendo de raiva só manda ele esquecer, pois não é como se ele se importasse mais com o reino demoníaco. E de qualquer forma ele pergunta onde tá o seu herói. E o Alex diz que ele está trabalhando numa vendinha
caminhadinha ao ar livre. E assim que eles chegam lá, ele chama o Senhor Deus de mestre e pergunta se ele está bem. E o nosso piloto pergunta por que ele tá vendendo lamen. E ele só fala que ele tinha um tempo sobrando à noite, então ele decidiu tentar. E apesar do que parece, a renda é bem decente. E dele se senta e manda ele dar uma tigela pra ele primeiro. E o Zack fala que sim. E ele começa a trabalhar no seu lamen caseiro e entrega pra ele o prato. E o nosso piloto fala que então, isso é o que eles chamam de lamen. E depois que ele come e engole, ele fala que é muito gostoso. Ele fica muito animado falando que é realmente delicioso. E quando o Alex prova e coloca tudo na boca, ele fala que é realmente muito bom. E ele deveria desistir de ser um herói e vender lamen. E o Zeke só diz que vai levar isso como elogio, enquanto fala que realmente ele quer agradecer a ele. E graças a eles terem o acolhido, ele pode comprar uniformes escolares para seus irmãos mais novos que estão indo para a escola de heróis. E ele sempre se sentiu mal porque eles eram os únicos sem uniforme. E eles nunca reclamaram, mas ele deveria ter visto a cara deles quando ele entregou os uniformes novos. E o nosso piloto pergunta o que é essa escola de heróis. E ele fala que ele pode pensar que ele está mordendo mais do que ele pode mastigar, mas atualmente ele está enviando eles para uma escola primária de heróis. E pode ser um pouco tarde para ele, mas ele quer criá-los como um herói e uma sacerdotisa. Só que um cliente lá atrás pede outra tigela, falando que ele veio comer nesse lixo, mas ele pode olhar o que aconteceu. E tinha uma mosca na sua tigela. E deu o Zeke pede desculpas, mas fala que nem sequer é uma mosca ali. Só que aquele cara joga o macarrão pra cima do Zeke, e um pouco de macarrão cai sobre o nosso garoto. E aquele cara muito puto pergunta o que ele tá dizendo, e se ele acha que ele está mentindo, e pergunta se ele sabe quem é o seu pai, pois ele pode fechar a loja com apenas uma palavra sua. Só que quando ele encara ele percebe que então, ele é aquele carinha da família Holy Beach, a família conhecida como os fracassados eternos. E a garota ao seu lado fala que também ouviu falar dessa família, e é realmente uma família de merda. E aquele cara fala que a pobre família Beach, o seu pai costumava ficar mendigando o trabalho por aí, e até o seu filho tá vendendo lixo nesses barracos. E ele fala que tal pai e tal filho, o que deixa o Zeke completamente chocado. E ele pergunta se ele se considera um herói, nomeando isso como o lamen do herói. Só que nesse momento o nosso garoto bate na mesa e surpreende os dois. E pergunta por que essa mosca irritante está zumbindo ali. Enquanto aquele cara muito puto pergunta se ele realmente chamou o mestre Orogon de mosca e se ele quer morrer. Só que dessa forma o nosso garoto estende a sua mão e fala que é só uma mosca, com ele fechando a sua mão e o corpo daquele cara sendo amassado na frente de todos. E a garota ao seu lado começa a gritar de medo, pedindo por socorro. E ele fala que um está fugindo e amassa o seu corpo junto com o dele. E depois de amassá-los, ele fala que aqueles que não mostram gratidão ao herói que o salvou não têm o direito de desfrutar da superfície, o que surpreende muito o Alex lá atrás. E todo mundo vendo aquela cena fica completamente chocado, enquanto o nosso garoto só se vira e fala que agora ele quer comer. Só que pra surpresa dele, um papel cai em cima da sua comida e ele até a mensagem dizendo que um dragão foi avistado no castelo de Leia e ele deve ir lá imediatamente. E essa foi uma mensagem da rainha dos dragões. E ele chama o fracassado e manda ele fechar a loja, pois o seu primeiro cliente VIP fez o seu pedido e eles devem fazer algum dinheiro agora. E agora à noite, eles estão indo em direção ao local onde o dragão foi avistado, enquanto o Alex só percebe o Zeke tremendo de medo e pergunta se ele está nervoso. E ele fala que acha que sim, ainda vestindo essa roupinha ridícula. Ele nunca esperava que uma pessoa como ele enfrentasse orcs ou goblins, muito menos um dragão. E nunca teria sonhado com isso antes de ter conhecido ele e o Senhor Deus. E ele só encara o nosso garoto lá atrás e fala que não sabe se ele acredita nele, mas sempre que ele olha para o Senhor Deus, ele sente uma onda de confiança, tipo quando ele diz que é só um dragão. E ele tem certeza que ele vai ficar paralisado de medo quando realmente enfrentar um. E daí o Alex fala que essa é uma boa mentalidade para se ter. E ele fala que independente dos seus pensamentos, o seu mestre já designou ele como um herói. E mesmo que ele não pareça na maior parte do tempo, ele é o seu líder nessa aventura, então ele deve ser confiante. E o Zeke fala que sim, só que o Alex fala que embora ele não soe muito bem como um líder, ele ainda deve continuar indo em frente. E daí ele fala que agora eles estão se aproximando do castelo de Leia. Ao virar aquela esquina, eles chegaram rapidinho. Só que assim que eles viram, eles viram um dragão gigantesco coberto por gelo, juntamente com um castelo coberto por gelo também. E o Zeke fala que é enorme, só que eles percebem na cabeça dele aquele parasita. E o Zeke fala que o castelo já foi invadido. E ele pergunta às pessoas, só que o nosso garoto fala pra ele ter calma, pois eles estão reunidos ali. E o Alex fala que deveria haver vários heróis de classe G em castelos desse tamanho, e eles provavelmente conseguiram escapar. E o Zeke fala que é um alívio, mas o nosso garoto fala que o palco está montado e ele deve se preparar, chamando ele de produto fracassado. E o Alex pergunta como assim? E aquelas pessoas bem longe falam que isso é uma droga, e de onde esse dragão veio. E se perguntam se realmente é o fim do mundo, e as pessoas amontoadas só gritam para ficarem juntas e não se espalharem, porque está muito frio, enquanto eles rezam pelo seu Deus para que os ajude. Só que em outra parte, tem vários sacerdotes protegendo o rei com a barreira, enquanto sangram de dor. E esse rei gordinho pergunta onde estão aqueles heróis que foram buscar ajuda do Sanctus Maximus Populi, e eles precisam voltar para o castelo rapidamente. Só que o Velote ao seu lado fala que muito provavelmente todos eles tenham morrido por aquele dragão, pois ele não conseguiu entrar em contato com eles. E o gordinho muito puto só manda então ele fazer alguma coisa sobre isso, e nesse ritmo ele vai acabar morrendo de calor. Só que para surpresa dos dois, quando eles percebem, o Zeke e o Alex aparecem frente a eles, enquanto o gordinho grita que então esse é um herói, e o Zeke mascarado só passa por eles. E o gordinho fica corado vendo a roupa do herói, enquanto todos eles pousam na frente dos sacerdotes. E esse rei fala que tá frio e manda ele lançar a magia de novo. E o velho fala que sim, e pergunta como é que eles ousam pular sobre a sua cabeça. E ele realmente espera que eles sejam comidos pelos dragões. Mas enquanto isso, a população, ainda sofrendo com frio, só olham para aquilo e se perguntam quem é aquele cara que está atacando o dragão só de cueca. E eles ficam chocados vendo aquela cena, se perguntando que diabos é aquilo, e se ele realmente é um herói. E o Zeke fala que tá frio e é muito constrangedor. Só que o Alex fala que ele está indo bem.
bem. E o Zeke toma confiança e olha pra todas aquelas pessoas que morreram congeladas, abraçando uns aos outros. Mas quando ele se dá conta, ele olha pra cima e vê um enorme dragão de gelo olhando pra eles. Enquanto pensa que eles estão quase lá, e do Demiurgos diz que o Alex e o seu produto fracassado devem se preparar. E o plano é o mesmo que antes. O produto fracassado vai ficar onde todos possam ver. E o Alex vai pegar a lagartixa e jogar na frente dele. E então o Zeke vai balançar a vassoura e finalizar aquele cara. E ele fala que especialmente ele, o Alex, ele não deve fazer brincadeiras igual da última vez e fazer o seu trabalho corretamente. E o Alex só pede para que ele não se preocupe. E assim ele ativa um portal dimensional e vai passando por ele, falando que esse humilde servo pode ter lutado um pouco por não ter notado o estado deles antes, mas agora ele não cometerá o mesmo erro novamente. E o nosso garoto chama pelo Alex e ele o encara e fala para ele não matá-lo, apenas capturar ele vivo. E o Alex fala que sim, e ele só ficará com uma pata na cova. E ele fala para o Zeke que, considerando o tamanho do dragão, as coisas podem ficar um pouco mais caóticas. E ele deve se certificar de manter a sua posição e ficar parado. Então agora ele vai saindo. E Zeke pergunta como assim caótica e como assim manter a sua posição. Só que o nosso garoto só manda ele parar com a carruagem, pois ele vai tirar uma sonequinha e só manda ele lá e fazer o seu trabalho. E o Zeke fala que sim, mas ele chama ele de Senhor Deus e pergunta se ele pode vir com ele, pois parece que ele vai se mijar de medo. E agora o Alex está bem em cima daquele dragão e ele encara ele com muita raiva, só vendo aquele parasita consumindo o dragão. E partindo pra cima dele, o parasita o cerca, tentando pegá-lo, mas ele consegue desviar de seus ataques, enquanto com as suas garras ele tenta cortá-lo, partindo ele em vários pedaços e continua atacando aquele dragão. Enquanto lá do outro lado, o Zeke fica tremendo de medo vendo aquela cena, enquanto pensa que é incrível e ele não consegue ver o que tá acontecendo por causa da neblina, mas pelo visto já começou e ele precisa ficar em algum lugar em que o Alex possa o achar. Só que nesse momento o nosso garoto entrega um escudo pra ele, perguntando se ele não disse que um guerreiro precisa usar um escudo e é melhor ele levar isso com ele, perguntando se isso não era do seu pai. E com seu dedo ele lança o poder sobre aquele escudo, o que surpreende muito o garoto. E ele fala que isso é um feitiço de proteção e ele deve aguentar o sopro do dragão pelo menos uma vez, só por precaução. E o moleque chorando de medo só fala que não sabe o que dizer, mas o nosso garoto continua dormindo e ele só pensa que o Senhor Deus deve dormir bem, pois ele irá fazer o seu melhor. E ele não pode deixar o Alex esperando, mas ele não consegue ver onde ele está. E ele fica procurando o lugar mais alto com uma boa vista. E ele percebe aquele pico e vai indo em direção ali. Só que enquanto ele corre, ele escorrega e começa a deslizar. E no meio da luta do Alex contra o parasita do dragão, ele começa a pisar nele, arrancando todo aquele parasita. E com muita raiva, ele começa a atacá-lo, mas o dragão de última hora reage e começa a voar. Só que o Alex consegue agarrá-lo, e quando tá bem do seu lado, ele dá um chute no dragão, e com as suas garras saindo do seu corpo, ele o ataca em vários pontos diferentes, fazendo ele bater contra a montanha. E depois que o dragão cai, o Alex fala que ele é realmente teimoso, mas o dragão começa a rosnar pra ele, enquanto o Alex fala que já chega, e já joga ele contra a montanha mais uma vez. Enquanto o moleque fica olhando aquilo e pensando que ele é incrível, e ele está com medo só de ficar parado ali, mas o Alex está enfrentando o dragão sozinho, e ele se pergunta se ele é um caçador de rank D. Só que ele olha pra trás e percebe as pessoas comemorando com eles, falando que esse é um grande guerreiro que está ali para salvá-los, e eles definitivamente são os heróis. Enquanto ele vê aquela cena, aquele rei lá atrás se pergunta se é sério e se eles realmente são guerreiros, enquanto o Zeke só percebe que eles estão torcendo por ele. E eles continuam falando que ele vai conseguir pegar o dragão, e ele pensa como, em vez de ficar tremendo de medo, um grande guerreiro estivesse ali com excitação para a luta. E é isso que ele quer. Ele quer ser esse tipo de guerreiro que salva as pessoas, traz esperanças a ela e que é um guerreiro de verdade. Só que para surpresa dele, ele escuta uma voz pedindo ajuda, e quando ele olha, tem duas pessoas que ainda não estão congeladas, clamando por socorro pelo grande guerreiro. E agora cinema para o Alex, ainda enfrentando o dragão, sendo lançado para longe, enquanto o Zeke só observa o Alex com seu poder ativado depois que ele arrancou uma parte do parasita, mas ainda resta muito parasita infectando o corpo do dragão, que continua falando em uma língua estranha. E o Alex pergunta se isso não vai parar de se espalhar até que o hospedeiro esteja morto, e se essa infecção é tão poderosa assim. Então, pelo visto, ele é realmente um dragão zumbi. E com o dragão encarando ele, o Alex fala que se ele não consegue matá-lo, então só resta pra ele uma alternativa, que é dividir o seu corpo em pedaços. E o dragão parte pra cima dele para abocanhá-lo, e o Alex só o encara ativando as 100 mãos, aparecendo vários braços das suas costas, e ele manda que eles se unam em uma só mão, como uma gigantesca pra cima do dragão, e ele cerra o punho e dá um soco no dragão, esmagando ele contra o chão. E ele lança a técnica do demônio das 100 mãos, e começa a socá-lo com várias outras mãos, com o martelo do inferno, e depois segura ele pelo pescoço. O dragão começa a carregar um poder na sua boca e lançar uma chama branca para cima do Alex, o que surpreende muito o Zeke, fazendo ele cair com a pressão daquele poder, enquanto o Alex está completamente protegido pela sua habilidade de mãos. E ele fala que agora ele vai acabar com isso. E ele começa a enforcar o dragão, falando para suas mãos se tornarem uma. E ele pega nas patas do dragão, enquanto ele ainda o enforca, e o dragão começa a gritar de dor. E o Alex lança para cima dele o soco reverso, socando o dragão em cheio, e depois começa a socá-lo com várias outras mãos, o que surpreende muitas pessoas em volta, só vendo aquela cena. E até o Zeke só pensa que agora ele não pode ficar assistindo, pois ele precisa ajudar aquelas pessoas. Ele vai até elas, eles pedem por favor que ele ajude elas, e ele só pede para que elas não se preocupem, pois ele vai tirá-los dali. E ele fala que é realmente frio, e ele percebe que aquele cara estava tentando protegê-los, mas no fim ele congelou até a morte. E essa mulher lá atrás só pede para que ele salve o seu bebê, e ele com essa vassoura só manda que ela aguente firme, pois ele vai tirá-la dali. Pensando que é uma merda, ele precisa quebrar o marido dela para tirar a mulher e o filho, e ele só pede para o Alex chegar ali logo, pois ele precisa salvá-los e ficarem
posição. Só que as pessoas lá atrás só observam aquela luz e se perguntam o que é aquilo. E eles mandam o guerreiro procurar por abrigo, pois esse foi o ataque que acertou o seu castelo, com o poder do dragão brilhando e congelando tudo à sua volta. E quando Zeke percebe aquilo, ele coloca o seu escudo à frente, mas o seu escudo quebra e ele é lançado pra longe. E todos começam a gritar, pensando que irão morrer. E até o rei começa a falar que tá congelando. E depois que o dragão solta aquele sopro, o Alex diz que é o mesmo da última vez. Ele esperava manter essa pele apresentável para a guerra em 20 anos, mas ele coberto por um corpo estranho. Ele fala que agora está muito irritado, enquanto Zeke está coberto por neve. Ele se pergunta se ainda está vivo, e o feitiço protetor que o seu mestre Deus deu pra ele o salvou. Mas mesmo assim, ele sente muito frio. Só que ele percebe o bebê e só escuta o choro deles. E quando ele olha, a mãe daquele bebê teve o seu corpo quebrado, mas o bebezinho sobreviveu. E ele pensa que ele ainda está vivo, mas ainda é uma droga. A mãe dele acabou morrendo. Ele só pede pra que ele aguente firme, pois ele está indo. Só que quando ele se dá conta, olhando para trás, os seus braços e pernas foram quebrados pelo gelo. E ele fala que é uma droga. Enquanto as pessoas lá atrás só percebem que o dragão vai atacar de novo e só manda que o herói corra dali. Enquanto Zeke só pensa que ele quer salvá-los, pois ele é o herói. Mesmo que seja apenas um defeito, eles só mandam que ele corra o mais rápido possível dali. Enquanto ele pensa que ele não pode salvar as pessoas como um herói normal, mas ele vai salvar aquela criança. Enquanto ainda na luta, o Alex pergunta se ele não entende que isso não vai funcionar. E é por isso que ele sempre acaba sendo uma arma para os humanos. E ele não passa de um lagarto ignorante, com mais uma vez aquele dragão emanando o seu poder. E o Zeke conseguiu agarrar o bebê e protegê-lo, mas ele foi mais uma vez lançado para muito longe dali. E depois que ele cai no chão, ainda protegendo o bebê, ele percebe que alguém cobriu ele com uma coberta. E o nosso garoto bem na sua frente fala que não entende. E eles são muito fracos. E como caralhos, eles ainda conseguem vencê-lo. E eles são como folhas ao vento. E ainda assim, se sacrificam para salvar os outros. E 66.500 anos, perdendo pra isso. Ele não consegue entender que tipo de merda é essa. E Deus Zeke chama ele de mestre Deus. E fala que sente muito por não conseguir ficar em posição. Mas ele jura que vai fazer o seu melhor da próxima vez. E simplesmente cai desacordado. Depois de conseguir salvar aquele bebê e ter os seus braços e pernas arrancados pelo gelo. E se ele sobreviveu ou não, você vai ter que ver na próxima parte desse vídeo. E pra eu ter certeza que vocês querem a próxima parte, deixa muito like nesse vídeo e comenta a parte 2 aí embaixo. E também se inscreva no canal pra chegarmos aos 110 mil inscritos. Hype esse vídeo pra me ajudar e também faça parte da nossa comunidade de membros para receber conteúdo exclusivo toda semana. Então, no mais é isso, eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!